Irmãos, paz do Senhor, eu me chamo Ivana Cardoso, eu moro na cidade de Iguatu e eu vou contar um testemunho, meu testemunho de conversão, que foi algo que Deus tocou no meu coração em oração, agora há pouco, para que eu fizesse para repassar. E eu disse: Não, Senhor, eu sou muito tímida. Quem me conhece sabe que eu sou muito tímida. E não vai dar, eu vou fazer primeiro de fulano. Não. Primeiro vai ser o seu testemunho. Depois que você repassar, aí sim vamos ao próximo passo. Então, irmãos, eu quero compartilhar com vocês, como eu falei, a minha conversão. Foi há alguns anos atrás, eu não sei dizer precisamente o mês, o dia, mas foi há uns 8 anos atrás, onde eu pedia em oração para que Deus me transformasse no melhor que eu pudesse ser. Então eu chorava muito e Deus já me escutava, né? Escutava as minhas preces. E eu conheci uma pessoa na academia que Deus colocou no meu caminho para que ela me guiasse até Jesus. E a gente se conheceu e ela me convidava e eu resistia dizendo a seguinte frase, que eu sempre disse isso. Na verdade, Deus, ele sempre vai colocar pessoas no nosso caminho para nos guiar. E a escolha é nossa, de resistir ou não, ou obedecer. E eu dizia assim, quando ela me convidava, não, eu já aceitei Jesus, eu já aceitei porque eu converso com ele, porque eu oro. E a gente tem uma mentalidade diferente do que realmente é aceitar Jesus, né? Que na verdade Jesus nos aceita, nos abraça. E eu não tinha essa convicção porque eu não li a Bíblia. E o conhecimento vem através da palavra de Deus. E então, eu tenho certeza que então ela começou a orar por mim. E até que um dia eu disse, vamos, mas eu só vou com duas condições. Não me chame para aceitar Jesus. E eu vou também sentar no último banco, não me peça para ir lá na frente, para sentar lá na frente. Ela disse, não, tudo bem. E a gente foi algumas vezes e eu sempre sentada no último banco. E quando foi uma vez, eu já queria ir lá pro meio do banco, eu já bem, né, bem já assídua. Tava com mais ou menos uns 8 meses. E eu já ia a, sem precisar que ela fosse. E sempre eu dizia, ei, tu nem me chamou pra gente ir pra igreja. Outra coisa, irmãos, eu podia estar onde fosse o melhor lugar do mundo. Eu dizia, eu vou agora pra igreja. Já deu a hora, eu vou pra igreja. Então, Deus começou a trabalhar de uma forma que eu nem imaginava, sabe? Tava ainda no meu subconsciente o que era aceitar Jesus, de fato. E eu comecei a frequentar e orar com mais intensidade e sempre pedindo aquele mesmo, naquela mesma vertente, Senhor, me transforma no melhor que eu puder ser. Eu magoo as pessoas, eu não queria magoar as pessoas, eu me sinto mal e elas sofrem e eu sofro também, me muda e Deus trabalhando. E quando foi uma certa vez, eu estava na academia à noite, era uma sexta à noite, e eu estava na academia, eu estava numa máquina chamada elíptico, que é um tipo de bicicleta mais alta, bem alta, e então eu fechei os olhos
e comecei a escutar. Era assim, pessoal, minha biblioteca de música era assim, era uma música do mundo, uma música evangélica, uma música do mundo, uma música evangélica. Então, quando chegou na parte da música evangélica, eu eu fechei os olhos e eu tive uma visão. Ah, Ivana, como que você chama de visão se você fechou os olhos? Pois é, para quem não sabe, a visão, quando a gente fecha os olhos, a gente vê o transcendental, quando Deus quer nos revelar. Quando a gente abre os olhos, a gente vê o mundo como ele é. E essa foi uma das muitas experiências que eu tive com visões. E eu fechei os olhos e então eu vi a academia toda coberta de nuvens. Então eu abri o olho e fechei de novo e vi a mesma coisa. Nossa, eu olhei assim para baixo e disse, eu vou descer daqui porque senão eu vou passar mal. Desci do elíptico e fui até a, a parte, o elíptico fazia parte da aeróbica, né? Do setor aeróbico. Então eu fui até o setor a parte de musculação. E quando eu cheguei lá, que eu sentei numa máquina, que eu pisquei o olho, eu tive outra visão. A academia coberta de nuvens. E eu disse, não, eu tô passando mal e vou para casa porque eu prefiro passar mal em casa. Foram duas visões, apesar que foi a mesma imagem, mas tem algo errado. Então, se eu tô vendo tudo branco, então é porque eu tô passando mal. Então fui para casa, também não falei para ninguém. E isso foi na sexta. Quando foi no domingo, teve o culto. E eu disse à minha amiga assim, vamos. A gente já sentava lá no meio, né? Ela aceitou. E quando o pastor fez o apelo, né, que para quem não sabe, o apelo é a pergunta de quem quer aceitar Jesus. Quando ele fez o apelo, eu fechei o olho, tive outra visão de uma imagem diferente. Dessa vez eu me vi lá em cima, com a mesma roupa que eu estava, flutuando lá em cima. Só que quando eu chegava lá em cima, eu olhava para baixo. E eu via todas as pessoas do jeito que elas estavam. E a minha amiga bateu em mim, né? Triscou em mim sem querer e aí eu me desconcentrei. E então abri o olho. E quando a gente saiu, eu disse assim para ela, ei, contei da visão. E ela disse, Deus quer uma intimidade maior que você. Uma intimidade maior com você, né? Eu, tá, sem saber de nada, tá bom. E fui para casa intrigada com a visão. E quando foi no sábado, esse foi no domingo, quando foi no sábado,
eu tinha aquelas músicas do mundo e evangélicas. Então sentei na mesa da cozinha e comecei a tirar as músicas do mundo. E eu mesmo me perguntava: Senhor, por que eu estou tirando essas músicas? Por quê? Porque demorou tanto para eu colocar, porque naquela época, irmãos, não era tão fácil colocar uma música como nos dias de hoje. E eu tinha colocado aquelas músicas e estava me perguntando, eram músicas para mim especiais. E eu tirando e me perguntando por que eu estava tirando. Então, quando foi no domingo de manhã, eu coloquei o notebook em cima da mesa com a pregação do pastor Cláudio Duarte, que eu ainda hoje gosto, e ficava rindo e sendo cheia do Espírito Santo, porque na realidade, por que eu falo cheia do Espírito Santo? Sem ter ainda aceitado Jesus, porque na verdade eu me revigorava, me restaurava. Então eu não entendia que o Espírito Santo ainda não estava em mim. E como eu ficava cheia daquele temor, cheia daquela admiração por Deus, daquele respeito, eu dizia que eu estava cheia do Espírito Santo, sem muito entender. E quando terminou, eu não desliguei, eu coloquei na música da Aline Barros, aquela música que diz assim: Mestre, eu preciso de um milagre, transforma minha vida, meu estado. Porque na verdade era isso que eu pedia, né? E de repente eu baixei a cabeça e fechei o olho e tive outra visão. Só que dessa vez foi diferente demais. Dessa vez, quando eu baixei a cabeça e fechei o olho, um lençol de fogo me cobriu e fez um barulho, como se fosse algo rápido me cobrindo, e eu escutei o barulho do vento e comecei a chorar copiosamente. Era uma lágrima muito quente. E quando eu levantei a cabeça com os olhos fechados, o lençol foi tirado e eu senti, irmãos, por que eu digo que o lençol era de fogo? Porque quando foi tirado esse lençol, o meu pescoço era como se tivesse pimenta, algo bem quente no meu pescoço. E então eu, com os olhos fechados, eu olhei reto e eu tive a visão que uma faixa, uma venda tinha saído dos meus olhos e tinha sido posta na minha frente. Essa venda foi posta na minha frente. E aí eu disse, uma venda? E essa venda, irmãos, era transparente. Ei, e como foi que tu viu essa venda transparente? Não era transparente? As bordas eram pretas e do outro lado e no meio dava para ver o corredor da minha casa, ou seja, onde eu estava posicionada. Então ali o Espírito Santo entrou em mim, fez morada a partir dali. Por que, Ivana, que você tem tanta certeza disso? Porque, irmãos, eu flutuei.
Não é flutuar literalmente, não. Irmão, se eu tivesse morrido naquele dia, eu tinha morrido numa felicidade tão grande. Porque eu não era mais aquela pessoa. Eu estava tão feliz, tão... Parecia que eu tinha ganhado na loteria sem jogar. Sabe aquela felicidade sem entender? Mas aí o Espírito Santo não nos deixa em dúvida. Na mesma hora, naquele mesmo momento, eu disse assim, eu aceitei Jesus na minha casa. Irmãos, a felicidade era imensa. E eu fui, não falei para ninguém, fui para a igreja à noite. E chegando lá, eu não falei para minha amiga. Eu já estava lá no meio do banco, quase lá na frente. Já tinha pulado mais uns 3 bancos. E eu disse à minha amiga, ei, quando ele mandar ali, quando ele chamar, perguntar se a gente quer aceitar Jesus, você vai comigo? Aí ela disse, vou. Quando ele chamou, o pastor chamou, quem quer aceitar Jesus, eu bati o pé e falei assim, eu não vou. Só que aquele fogo tinha me coberto, me cobriu de novo. E começaram as lágrimas novamente, aquelas mesmas lágrimas bem quentes. E uma pessoa perguntou a ela, por que ela chora tanto? E eu peguei na mão da minha amiga e fui. Irmãos, foi mágico, sabe? Eu digo assim que foi mágico porque é o que a gente consegue dizer quando algo sobrenatural acontece e a gente ainda não entende. A gente diz que foi mágica. Então, para mim, que foi tudo novo, eu tinha um nome para dizer para cada coisa, né? E depois disso, eu comecei a ter mais visões e ouvir de verdade, audível, mesmo de fora para dentro, o Senhor falar comigo. Como uma vez eu estava dormindo, quando foi perto de 3 horas da manhã, umas 2, eu não lembro mais. Eu abri o olho assim de repente e eu escutei uma voz, o que você está esperando para orar? Aí eu disse assim, brincando, né? Amanhecer? Então irmãos, eu ia bem ligeiro lá na sala e me ajoelhava e começava a orar e assim o Espírito Santo me guiava como eu tinha que orar e que era uma oração de intercessão pelo Espírito. Então ele me guiava. As coisas que eu não entendia, ele me deixava entendida. E eu vi uma pessoa uma vez, visão, né, na hora da oração, uma pessoa numa rede, só que eu não via a pessoa. E eu via que era uma pessoa dentro de uma rede porque a rede estava funda. E perto dessa rede tinha uma pessoa de branco, com uma bata branca, perto da rede. E eu entendia que eu estava perto dessa pessoa de branco. E orando, intercedendo. E aí foi acontecendo mais visões. Então o inimigo quis me parar algumas vezes, colocando tremor no meu coração. E aí Deus foi fazendo uma sucessão de milagres, espiritualmente falando.
para que eu entendesse. E um desses milagres foi ler a Bíblia. Por que milagre? Por que milagre? Porque quando eu abri a Bíblia, eu não conseguia ler. Meu pulso gelava, tanto o pulso do lado direito como do esquerdo. Eu olhava para o meu pulso e eu sentia que estava gelando. Então eu fechava. E eu não conseguia. Então eu fui para a igreja numa segunda, que eu já não estava mais indo só mais no domingo. Numa segunda, e uma pessoa, um irmão, acho que presbítero, falou, Deus falou através dele, quando falou o que estava acontecendo na minha casa, e me disse o seguinte: o segredo é oração e Bíblia, porque o pássaro ele não voa com a asa só. Então, a partir dali, eu comecei a ler a Bíblia e Deus foi me dando o conhecimento, porque na verdade, irmãos, eu já tinha lido a Bíblia há muitos anos atrás, quando eu era adolescente, já tinha pontuado algumas coisas e na realidade eu não entendia muito, né? A realidade é essa. E Deus foi me dando não só o conhecimento, mas o entendimento, né, da palavra que perpassa, que transpassa o nosso coração, perpassa o nosso íntimo. E aí ele passou a me direcionar ao que fazer em cada situação da minha vida espiritual. E numa delas, eu também lembro de outra experiência recém-convertida, onde Deus falou comigo. Eu fui na rua e ao voltar, eu vinha de moto e com capacete, e eu escutei uma voz dentro do capacete, que dizia assim: cuide da vida dos outros, que eu cuido da sua. Aí eu, cuide da vida dos outros, que eu cuido da sua. Aí eu, Senhor, mas eu sempre tive mania de brincar. Não é melhor cada um cuidar da sua vida e o Senhor cuidar da vida de todo mundo, não, porque foi assim que eu aprendi. Então, Deus foi fazendo, cumprindo o propósito dele, através da minha vida. E várias coisas foram acontecendo para honra e glória dele, que eu direi em outra ocasião, em outros testemunhos, onde eu vou testemunhar também sobre essa oração agora, né, que eu fiz, que ele me pediu para começar por mim as postagens dos testemunhos, porque ele queria fazer algo. Então, irmãos, o que é que o resumo disso tudo que aconteceu comigo e dessa conversão que não foi através da dor, graças a Deus, foi através do amor. Então eu sempre dizia assim: Senhor, eu sempre tive vontade de testemunhar, só que eu dizia assim: Senhor, as pessoas testemunham de tragédias e que no fim deu tudo certo, e eu vou testemunhar
Então, eu dizia que eu não tinha muita coisa para testemunhar. Sabe, isso, irmãos, foi algo que o inimigo colocou na minha mente. Porque, para quem não sabe, o inimigo ele trabalha através da mente. Então, quando eu ouvia os testemunhos dos irmãos que diziam assim: eu passei por isso, eu fui de macumba e hoje eu sou de Deus. E eu olhava assim, aí eu, meu Deus, e eu vou dizer o que do meu testemunho? Né? Então eu só escutava testemunhos impactantes e achava que o meu não valia muita coisa, né? Sendo que eu tive um encontro verdadeiro com Deus através do amor. Se eu não tivesse atendido o chamado dele, ele ia me chamar de qualquer jeito. Poderia ser sim através da dor. Então eu parei um tempo. Eu parei um tempo de contar meu testemunho assim para as pessoas, porque onde eu chegava, como foi que você aceitou Jesus? Eu sempre tive essa curiosidade. Tu aceitou Jesus como, irmão? Eita, irmão, passei por uma prova. Ai, meu Deus, eu passei por que prova, Senhor? Então isso foi me fazendo recuar. E não é assim. Nós somos únicos. Então a cada um Deus chamou de uma forma diferente. Eu acredito que Deus queria chamar todos de uma forma amorosa, né? Como ele fala ao povo de Israel que queria colocar eles assim como a galinha coloca na asa, debaixo da asa, os seus pintinhos. Então eu acredito que ele quisesse que ele quer que a gente vá através do amor. Mas infelizmente muitos vão pela dor. E então ele me chamou para contar esse testemunho, começando por mim, para que eu pudesse postar e repassar para mais pessoas que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai a não ser através da intercessão dele. Então talvez alguém hoje esteja precisando dessa palavra, que tem dúvida no coração. Será que devo? Será se é como os crentes dizem? Então, a dica que eu dou é ter uma intimidade maior com Deus. Nem precisa começar por intimidade maior, não. Comece a intimidade. Comece a conversar, que na verdade para ter intimidade é algo assíduo. Então comece pedindo que Deus te transforme no melhor que você possa ser. Então a partir desse momento, Deus ele vai entrar, porque isso quer dizer que ele bateu na porta do seu coração e você abriu. Então que esse testemunho sirva de o primeiro passo na sua vida. Amém? Obrigada.